Hoje vamos comentar o livro Favor Fechar os Olhos em Busca de Outro Tempo, do Byung-Chul Han. Já comentamos alguns livros desse autor aqui no nosso canal e esse livro é bem fininho, mas como a própria proposta do livro exige lentidão para a leitura, não é em meia hora que você vai conseguir dar conta, embora em quantidade de letras em meia hora você poderia percorrer, mas ele exige uma leitura mais lenta, uma leitura mais contemplativa, meditativa e assim vai. Esse livro fala de um tempo que nós vivemos hoje, que é o tempo da aceleração. É o tempo em que nós procuramos otimizar o tempo, acelerando todas as nossas atividades e, pelo menos, tentamos tornar mais eficiente o nosso tempo por meio dessa aceleração. Do ponto de vista da produtividade, isso pode ser bom e pode ser uma solução. Mas do ponto de vista da humanização, da sintonização da pessoa com seu próprio ser, é desastroso. Essa aceleração é desastrosa. E observando as pessoas, às vezes até a mim mesma, eu noto que muitas vezes nós aceleramos as conversas de WhatsApp, por exemplo. Esse é o tempo da comunicação otimizada por meio das mensagens de WhatsApp. E para otimizar mais ainda, muitas vezes nós aceleramos a velocidade da fala daquele outro que tem uma mensagem para nós. Pois essa aceleração das falas do WhatsApp são um sintoma do que o Byung-Chul Han está querendo apontar aqui. Uma tentativa de manipulação e de aceleração do tempo em busca da produtividade. Eu vou fazer algumas leituras e o Byung-Chul Han ele vai defender o ritmo narrativo como foi e como sempre foi no mundo até o advento da máquina, até o advento da industrialização, até o advento do trabalho produzido em série, em que essa narração ela sempre seguia a cadência do tempo mesmo, ela era lenta. Com o advento da máquina, com o advento da industrialização, com o advento dessa capacidade humana de produtividade, principalmente com o advento dos computadores e da informática, esse tempo foi manipulado de tal maneira que nós tentamos controlar a velocidade do tempo, né? Mas vamos começar falando do poder da narrativa, de acordo com o autor. Ele vai dizer que a narração produz um sentido. Para tanto, ela precisa seguir seu ritmo, que é um ritmo próprio. Ela precisa seguir sua cadência, suas pausas, seus silêncios e, por que não, seus tropeços. Então, a narração, para produzir sentido, ela precisa desses meandros, inclusive desses tropeços. E o que acontece com o nosso tempo? A aceleração destrói sua estrutura de sentido e sua estrutura temporal. Então, a aceleração, a tentativa de acelerar a narração acaba destruindo o sentido da narração, uma vez que interfere na estrutura temporal, tal como nós vivíamos. A narração, aí voltando a defender a narração permite até mesmo requer um fechar de olhos, que pressupõe uma demora, um demorar-se contemplativo. Então ele defende que a narração, ela exige esse demorar e até mesmo um fechar de olhos enquanto aquilo que foi lido lá no texto encontre as repercussões e ressoe na nossa experiência de ser e de viver. Mas hoje as imagens são construídas de tal modo que não é mais possível fechar os olhos. Entre elas, as imagens e o olho, há um contato imediato que não admite qualquer distância contemplativa. A obrigação da vigilância e da visibilidade permanentes dificulta o fechar de olhos. A transparência
é a expressão da hipervigilância e da hipervisibilidade. Então, tudo é mostrado e não há o tempo do ocultamento, do fechar de olhos para que algo que está na esfera do segredo se revolva e se construa dentro da nossa experiência. Mais uma vez, ele defende a narração e vai dizer: a trajetória narrativa é estreita, ela é muito seletiva e não produz abundância de informação. Nela, o que importa são as reentrâncias que vão tecendo um caminho singular até chegar a uma conclusão. A trajetória narrativa segue a cadência da temporalidade e não sucumbe à aceleração. Ela não é produtiva, não sucumbia à aceleração, né? Hoje ela acaba sendo vítima da aceleração. Mas essa trajetória narrativa, quando ela penetra as reentrâncias, ela vai encontrando sentidos que não estavam previamente dados e que são construídos a partir do encontro dessa narrativa com a nossa experiência de ser. Agora, já a informação, o excesso de informação, a memória do computador, Big Data, não tem história, não tem conclusão. Ela é meramente aditiva e tem pressa. E o Byung-Chul Han utiliza até o termo adiposa, né? Ela vai juntando gordura, ela vai juntando, usando uma palavra de Heidegger, entulho, sarma, ela vai juntando entulho que não acrescenta à existência. E, infelizmente, nós vivemos o tempo da aceleração, o tempo da incapacidade de lidar com os tropeços, com os silêncios, a incapacidade de lidar com a conclusão e com a finitude, porque a narrativa, ela chega a uma finitude. E quando nós seguimos o ritmo da narrativa, nós vamos nos aproximando dessa experiência de finitude que é uma experiência humana fundamental. A causa da aceleração é a incapacidade geral de concluir e encerrar. Então, o filósofo vai dizer que vivemos um tempo que nos torna incapazes de concluir e encerrar. Nós emendamos um assunto no outro e uma informação na outra e não temos mais aquele tempo da finitude, de lidar com algo que acabou. E o filósofo vai dizer, olha, lidar com algo que acabou é fundamental para que se crie algo novo. Mas voltando a falar desse tempo acelerado, né? Vivemos o tempo que se precipita como uma avalanche, precisamente porque esse tempo não tem mais em si mesmo nenhuma escora. A escora seriam as reentrâncias, né? A escora seria aquilo que acontece no fechar de olhos, aquilo que acontece no silêncio. Algo poderoso se constrói ali. Não estamos dando mais espaço para que esse algo poderoso se construa ali. Então, o tempo escorre como essa avalanche. E o tempo da avalanche segue sem direção e sem sentido. Também já não temos tempo de escolher e determinar nossos sentidos. Simplesmente vamos seguindo o próprio ritmo dessa avalanche de informação. E o filósofo vai dizer que esse tempo produz muito sofrimento. Nesse livro, ele vai dar ênfase à depressão e à síndrome da fadiga por informação. E ele vai dizer, uma pessoa depressiva é incapaz de conclusão. Mas, sem conclusão, tudo se torna indistinto. O que significa indistinto? Que não se distingue, né? Tudo é o igual e esse todo igual carece de sentido. Porque o que é que se distingue? O que é uma figura no fundo, né? O que é aquilo que se distingue? É aquilo que o meu olhar
em que o meu olhar se fixa para uma atribuição de significado. E é isso que se distingue. No depressivo, nada se distingue para atribuição de significado. Então, é sempre um grande fundo indeterminado que acaba gerando a sensação de vazio. E sobre a síndrome da fadiga da informação, ele vai dizer: a incapacidade de pensar analiticamente faz parte dos sintomas da síndrome da fadiga da informação ou cansaço da informação. Trata-se da incapacidade de tirar conclusões lógicas e raciocinar dedutivamente. Portanto, a grande quantidade de informações acelerando-se sufoca o pensamento. O pensamento também precisa de silêncio. É preciso fechar os olhos. E ele vai defender que esse tempo de silêncio, esse tempo das reentrâncias da narrativa, onde a narrativa se fixa, encontra escoras, esse tempo ele vai instalar o tempo da festa. E ele vai defender o tempo da festa como um tempo tanto de celebração quanto de despedida. Vamos ver o que ele propõe aqui. O tempo da festa não é meramente um tempo de descanso e de repouso. A própria festa é uma forma de conclusão. Ela permite o começo de um tempo inteiramente diferente. Lembro-me do filme Fiddler on the Roof, o violinista no telhado, em que há uma celebração de casamento, e nessa celebração de casamento a música de fundo é: o sol se levanta, o sol se deita, o sol se levanta, o sol se deita. E assim passa o tempo, e naquele momento o casal estava celebrando um fim, a finalização daquela vida de filhos junto à família de pai e mãe, e o começo de um novo tempo em que eles se tornarão pais e mães, ou que eles, né, hoje em dia a gente não pode dizer que o casamento se presta à procriação, mas um tempo em que o casal vai construir a sua própria vida ao invés de ser filho de alguém. É o tempo da festa, é o tempo que encerra algo que talvez tenha sido muito feliz e muito frutífero, produtivo, e que vai começar do nada algo novo que ainda não se tem certeza onde vai dar. Mas a sociedade do cansaço toma o próprio tempo como refém. Então ele aboliu o tempo da festa como nesse sentido exposto pelo filósofo. A sociedade do cansaço agrilhou ao trabalho, agrilhou o tempo ao trabalho, transformando-o em tempo exclusivamente de trabalho. O tempo de trabalho é um tempo sem conclusão, sem começo nem fim. Ele não tem fragrância, ele não tem perfume, ele não tem algo que preenche os pulmões e que preenche a vida de sentido. Hoje não temos outro tempo que não o tempo do trabalho. O tempo do trabalho se totalizou de modo a tornar-se o tempo. Há muito perdemos o tempo da festa, tal como proposta pelo Byung-Chul Han. As festas que temos hoje, as férias que temos hoje, os programas de final de semana que temos hoje, talvez sejam meramente um prolongamento do trabalho, né? Agenda, checklist, e cumprir esses itens que estão listados aqui para nós. O tempo da festa não tem checklist, não tem aceleração. É o tempo da despedida e da recriação. Quando nós fazemos aniversário, talvez nós nos despedimos do ano que passou. Quando celebramos a passagem de ano, nós nos despedimos do que passou e nos abrimos para algo novo. Esse é o tempo da festa, é o ritual de transformação que pode acontecer no tempo da festa, que exige o fechar de olhos. Exige que o tempo siga seu próprio ritmo sem se submeter à aceleração que nós tentamos impor a ele. Se nós vivemos nessa sociedade do cansaço, da aceleração e da produtividade,
o que precisamos fazer ou o que podemos fazer para retomar um ritmo de existência mais humano? Propõe o filósofo. Hoje é necessária uma revolução do tempo, que gere um outro tempo, um tempo do outro, que não seja um tempo do trabalho, uma revolução do tempo que devolva ao tempo sua fragrância, sua capacidade de trazer para nós o respiro, a profundidade de ser o que somos. E como instalar essa revolução? O Byung-Chul Han propõe: é preciso retomar Eros, retomar o amor no nosso tempo. E Eros, o amor, ele pode acontecer quando eu estou só comigo mesma? Não, ele não pode acontecer. Eros, o amor, exige a presença do outro. Ele só vai acontecer quando há o outro. E segue o filósofo. O amor, como conclusão absoluta, pressupõe uma suspensão de si. Ele é transformação. A declaração de amor é uma promessa que produz uma duração, uma clareira no tempo, uma abertura no tempo. A própria fidelidade é uma forma de conclusão que introduz uma eternidade no tempo. Ela é a inclusão da eternidade no tempo. O amor inclui a eternidade no tempo. Que bonito! O diálogo representa uma bela forma de conclusão. Por isso, ele é capaz de instituir o sentido. Ele é uma comunicação com um tu. O diálogo não é possível quando não existe um tu. É preciso trazer esse outro, trazer esse tu à nossa presença. A oração é também um diálogo. Como diria Martin Buber, Deus é um eterno tu. Já a rede digital não é uma forma de conclusão. Assim, a comunicação digital é incapaz de diálogo. Ela está se tornando mais narcisista e está levando o outro à desaparição. O vazio de sentido faz com que nos comuniquemos sem parar e incessantemente. O vazio na comunicação se manifesta como uma morte que deve ser ocultada o quanto antes, por meio de mais comunicação. Nós vimos nesse fragmento como o Byung-Chul Han identifica que a expulsão da morte também é um problema, né? Precisamos lidar com a questão da finitude, com a questão da morte. O diálogo, estar frente ao outro, nos confronta com essa faticidade do viver, né? Que é a morte, a finitude. Mais um fragmento que eu vou ler. O tempo que pode ser acelerado é o tempo do eu. É o tempo que eu tomo para mim. E ele leva à falta de tempo. Mas há também um outro tempo, a saber, o tempo do outro. Um tempo que eu dou ao outro. O tempo do outro como dádiva, ele não pode ser acelerado. Já o tempo do eu isola e individualiza, enquanto o tempo do outro institui comunidade. Somente o tempo do outro liberta o narcisista da depressão e da exaustão. Pois essa é a proposta do filósofo. Cuidado com o tempo acelerado. Cuidado com a manipulação e aceleração do tempo. Permita que o tempo construa suas próprias escoras na finitude, na conclusão, na mortalidade de alguns elementos da vida, para que a partir desse vazio possa de fato surgir algo novo. E para que tudo isso aconteça, é preciso a presença do outro, é preciso o amor. Essa foi a leitura de hoje. Até a próxima leitura.